Boa noite. É uma alegria estar aqui de novo. De manhã já estive aqui e é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Só relembrando, o Jorge falou que eu reclamei que ele não falou de mim. É que ele falou assim, que a Socorro achou esse homem bonito aqui. Eu falei, não, você achou essa mulher bonita aqui. Só para justificar, amém? Falei, não, você tinha que falar que tinha achado uma mulher bonita. Não eu achei um homem bonito, mas eu achei um homem bonito também, amém? Então, eu vou estar compartilhando aqui a palavra do Senhor. É um prazer estar aqui. Nós chegamos aqui, não estava aqui de manhã. Nós viemos de Guiné-Bissau no mês de julho. Acho que lá para o dia 16, 17 de julho. E estamos retornando agora no dia 20. E as férias escolares lá de Guiné-Bissau é diferente daqui, começa em julho e termina em setembro. Então, por isso que a gente aproveita as férias das meninas também, porque a gente tem muitos problemas para resolver aqui de saúde, documentos. E graças a Deus nós conseguimos chegar aqui. E é muito bom poder compartilhar o que Deus está fazendo em Guiné-Bissau e poder compartilhar também a palavra do Senhor, amém? Eu quero compartilhar uma palavra muito simples. Eu sempre gosto de compartilhar aquilo que faz parte da minha vida. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra de uma pessoa também da Bíblia que eu gosto muito de seguir assim, os exemplos da vida dele, que é José. E eu gostaria de falar, mais uma pergunta que eu quero fazer. Você tem coragem de sonhar? Você tem coragem de sonhar? Então, eu queria usar a vida de um homem chamado José, que nos ensina muito. José é o segundo mais jovem de todos os 12 filhos de Jacó, e ele é o primogênito de Raquel e Jacó. Então, todo mundo conhece, a maioria conhece a história. Ele foi preso no Egito, mas ele não cometeu nenhum crime, mas mesmo assim ele passou por muitas dificuldades. Se nós olharmos na Bíblia, José, o sonhador, ele é uma das pessoas que mais a gente pode olhar assim, que é um exemplo de pessoa que sonhou e Deus cumpriu aquilo que ele sonhou. Então, muitos sonham, no entanto, nenhuma pessoa parece ter sido, na Bíblia nós podemos ver, a vida dele foi alterada, mudada, através dos sonhos que ele teve. E as consequências desse sonho, ele foi vendido, nós conhecemos a história, ele foi despojado de suas vestes especiais, ele foi enviado para longe da sua terra natal. Então, sonhar não parecia funcionar muito bem para José, mas o Senhor estava com ele cada momento na sua vida. Quando ele estava preso no Egito, cada momento da sua vida, eu gosto de ler a história de José, porque diz assim, e Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então, eu sei que cada um de nós aqui temos sonhos, muitos sonhos, e eu quero desafiar você. Eu sei que já tem pessoas que têm sonho, mas eu quero desafiar você a sonhar mais alto, a sonhar mais coisas, sonhar mais. Quando eu cheguei lá em Caravela, junto com a minha amiga, a primeira vez, nós chegamos lá 10 horas da noite, escuro. Então, assim, no outro dia, a gente viu aquilo lá, era um caos. Não sei quem assistiu ontem a entrevista aqui, a gente contou bastante como era lá. Então, eu comecei a sonhar. Falei, Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a construir uma escola, ter uma farmácia, ter uma casa, ter uma igreja. Mas parecia impossível. E Deus cumpriu com isso, e Deus foi realizando cada sonho. Então, eu quero dizer para você hoje à noite aqui, se você sonha e coloca teus sonhos na mão de Deus, cada sonho que você tem, Ele vai realizar cada um deles.
Amém? Porque Deus é um Deus especialista em realizar sonhos. Mas eu quero falar sobre 3 pontos muito importantes para que nossos sonhos se realizem. Que nós precisamos estar muito atentos para esses 3 pontos. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é que está escrito em Efésios 5,15. Pode pôr para nós lermos. Efésios 5,15. Eu vou ler aqui que está: portanto, vede prudentemente como andás, não como necios, e sim como sábios. Verde prudentemente como andás, não como necios, sim como sábio. Então, um dos primeiros passos para nós realizarmos o nosso sonho é andar prudentemente, fazer as coisas sempre com sabedoria. O que quer dizer isso? Que nós não devemos andar à toa, à deriva, nem andar sem propósito. Hoje o Jorge pregou sobre propósito. Cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Então, Deus tem um propósito. E então, assim que tem que ser o nosso sonho, nós temos que fazer o quê? Não andar à toa. Eu lembro que quando a pior coisa que existe é andar à deriva, a não saber para onde está indo. Uma vez nós viajamos da capital para Caravela e nós nos perdemos no mar. Então, nós ficamos andando no mar sem saber para onde ia. Então, nós ficamos desesperados, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a nossa vida. Então, eu comecei a pensar como é quando nós vivemos sem ter uma direção de Deus na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar para realizar nossos sonhos é andar prudentemente, não andar perdido, né? Porque você imagine quando estamos andando no escuro. Nós não sabemos o que vai acontecer, Só que andar com Deus não é andar no escuro. Nós temos uma direção. Nós temos um rumo a seguir, né? Então, devemos colocar o foco em Deus e analisar cuidadosamente qual é a nossa visão, qual é o nosso foco e andar rumo àquilo que nós queremos. Amém? Deus está nos ensinando, através desse versículo, que não é nas nossas próprias forças, não é no nosso raciocínio que nós podemos realizar alguma coisa. Mas é quando nós colocamos nosso foco nele. José, para ele ter toda aquela vitória de ser o governador do Egito, é porque ele colocou o foco dele em Deus. Porque muitas coisas se levantaram para desviar o foco dele de Deus. Mas ele manteve o foco em Deus. Eu quero dizer para você essa noite, se você quer realizar os seus sonhos, aquilo que está no teu coração, não sei o que é que tem, mas se seu foco for em Deus e você andar prudentemente, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu quero dizer que todos os teus sonhos vão ser realizados. O Jorge hoje contou de manhã, quem esteve aqui, cada dificuldade que nós temos encontrado. É muito bom ver tudo isso, né? O que está, essas conquistas. Mas para chegar até aqui, nós tivemos muitas dificuldades. Muitas lutas, muitas barreiras. E nós tivemos que, como eu falei aqui, andar prudentemente, saber onde nós estamos pisando, saber o que nós queremos, para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Então, eu quero dizer para você, se você quer chegar aonde você realmente quer chegar, primeira coisa que eu quero te dizer, andar prudentemente, saber onde você está indo e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda e não olhar para trás, não olhar para as barreiras que vão surgir diante de você, porque Deus vai realizar todos os nossos sonhos. Amém? Deus tem que ser o centro, porque quando Ele é o centro de tudo, todas as coisas irão acontecer. Então, esse primeiro passo é realmente, nas nossas vidas, é andar prudentemente. Ou seja, viver com propósito e permitir que Deus guie os nossos passos. Quem tem guiado os seus passos? Tem sido Deus? Ou tem sido as suas dúvidas, seus medos?
seus questionamentos. Nós precisamos, quando nós estávamos lá, como eu falei, perdido, muitas dificuldades que nós passamos no mar, se eu questionasse a Deus e falasse assim, Deus, se o Senhor me trouxe para cá, por que eu estou passando por tudo isso? Porque se o Senhor me chamou falou que está comigo, por que eu estou passando tudo isso? Se José, quando estava na prisão, falasse, Deus, se foi o Senhor que me deu aquele sonho, e hoje eu estou passando tudo isso nessa prisão, por que o Senhor não está me tirando dessa prisão? Por que você me deixou ser preso injustamente? Por quê? Amados, nós precisamos parar de perguntar para Deus por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Mas falar, Deus, me dá a tua graça para que eu possa enfrentar tudo isso. Amém? Então não questione Deus, mas simplesmente peça força para Deus para você passar pelo que você está passando. Mas nunca questione Deus. José não questionou Deus, amém? Mas ele foi cada dia fiel a Deus. Então é isso que nós precisamos cada dia. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, para que nós possamos realizar os nossos sonhos, é redimir o tempo. Usar o tempo com sabedoria. Cada minuto da nossa vida, usar com sabedoria. Em Efésios 5,16 fala que os cristãos precisam ter foco para estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Todos nós sabemos que a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo todo. Tivemos uma pandemia, tantas dificuldades, e se nós não escolhermos viver, redimir o tempo, usar o tempo com sabedoria, cada minuto que Deus está dando para nós. Eu vou completar 50 anos, mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu graça para que eu pudesse usar o meu tempo, para que pudesse alcançar essas pessoas, levar o evangelho para essas pessoas, porque essa é a maior realização na vida de um crente, usar o tempo com sabedoria. E cada um de nós, como o Jorge pregou hoje, Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu fui para Guiné-Bissau, outro vai para a China, outro é para estar aqui. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas uma coisa é certa, saiba usar o seu tempo com sabedoria. Cada minuto da sua vida, não desperdice, porque Deus tem um propósito com a sua vida, e Deus quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado, amém? Deus, através desse versículo, precisamos entender que agora é a hora de fazer grandes mudanças e alcançar os nossos desafios e realizar os nossos sonhos. Então, quer dizer, é o tempo de nós acordarmos e falarmos, Senhor, por favor, eu não quero perder meu tempo com coisas tão pequenas, com coisas que atrapalham. Eu gosto daquela palavra que está lá em Esdras, quando eles mandam um recado para ele, para poder, os inimigos mandam um recado, falar para ele ir atender eles. Ele falou, olha, eu estou em uma grande obra, eu não posso. Então ele não podia tirar a atenção dele do que ele estava fazendo. Então eu quero dizer para você, não deixe nada tirar a atenção de você, daquilo que Deus tem para fazer em você e através da sua vida, amém? Então nós precisamos entender que nós devemos usar o nosso tempo que nós temos para glorificar o nome de Deus e com sabedoria, saber redimir o tempo. Esse é do segundo ponto para que nós possamos realizar os nossos sonhos, amém? A terceira coisa importante para que nós possamos ver aqui para realizarmos nossos sonhos, se você quer realizar o seu sonho, a terceira coisa é conhecer a vontade do Senhor e entender os seus propósitos. Porque muitas vezes nós conhecemos a vontade de Deus, mas nós não entendemos os propósitos de Deus. Eu lembro que quando eu entrei para missões, numa missão chamada Jocum, onde eu fui treinada e fui enviada para a África através dessa missão Jocum.
E eu era lá da base de Belém, do Pará. Então, o pastor Dilon conhece lá, tem muito pé de manga, árvores, então cai muitas folhas assim no chão. E eu lembro que, quando eu cheguei lá, eu tinha saído de um emprego bom, tinha renunciado o trabalho para poder ir para missões. E todo dia, depois do treinamento, às 3 horas da tarde, a gente era dado trabalhos para a gente fazer na base. E aí, eles colocavam a gente para rastelar folhas, assim, com rastelo, juntar folhas. E eu perguntei para mim, mas eu estou ficando louca? O que eu estou fazendo aqui juntando folha? Poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro, vivendo uma vida boa, estou aqui juntando folha. Ah, não, acho que eu vou voltar para casa, porque essa vida não dá. Juntar folhas? Não, eu vou me embora, porque não dá. E ficou aquilo dentro de mim. E cada rastelada que eu dava, o Fábio sabe que era assim, né, Fábio? Cada rastelada, eu falava, não, eu vou me embora, porque não dá para mim. Eu vou me embora, não dá. E Deus falou, socorro. Eu ouvi a voz de Deus assim, audível, socorro. Se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Então, amados, se você for fiel naquela pouca coisa que você faz, o que Deus está fazendo com sua vida, não despreze os pequenos começos, porque é nos pequenos começos que Deus te leva para o grande. Amém? Se eu tivesse renunciado, tivesse voltado para trás naquele dia, os propósitos de Deus não teriam realizado. E por isso que eu disse aqui, conhecer a vontade do Senhor e entender os seus propósitos. Então, entenda os propósitos de Deus na sua vida. Nunca questione, mas entenda, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor quer me ensinar, então eu vou aprender e eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou conseguir. Eu não sei qual é o seu sonho hoje. Talvez não é ir para a África, não é ser missionário, não sei qual é o seu sonho, mas eu quero falar para você, não desista dos seus sonhos jamais. E quando você estiver passando por dificuldade, nunca, jamais questione Deus, mas espere o tempo certo para que Deus possa promover você. Porque José, ele não questionou Deus, apenas ele esperou o tempo certo que Deus pudesse promover ele e realizar os sonhos que Deus tinha na vida dele. Amém? Então, precisamos entender isso. Eu acho que é justo dizer que a vontade do Senhor é como um roteiro para a nossa vida. E é o que nos mostra para percorrer esse caminho da vida com propósito. Assim, não vamos andar às cegas. Quer dizer, quando nós temos uma direção de Deus, nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós sabemos que Deus tem algo para nós, nós jamais andamos como se tivesse perdido, mas a gente sempre tem um foco. Quando nós chegamos em Caravela, parecia uma loucura. Teve um homem que era um embaixador dos Estados Unidos no país de Senegal, e ele chegou lá, nós estávamos em Caravela, na época nós não tínhamos transporte, e nós viajávamos a cada 2 meses, 1 mês, para a capital, para fazer compra de mantimento, porque lá não vendia nada. Então, tinha completado 2 meses que a gente estava lá, nossas comidas, não tinha mais comida, nós estávamos passando muita necessidade. Eu olhei para minha amiga e falei assim, Erlândia, e agora? Vamos morrer de fome aqui, que a gente não tem comida mais. E aí, de repente, nós olhamos um branco na aldeia, porque lá era assim, só nós 2 de branco, né? Branca. Eu era branca lá, né? Aqui eu sou negra, mas lá eu sou branca. Aí, de repente, nós olhamos um branco. Falei, Erlândia, nossa esperança, olhamos um branco, achei um branco. E aí, nós chegamos até ele e falamos, você está aqui na ilha por quê? Ele falou, não, eu sou embaixador dos Estados Unidos, eu trabalho em Senegal, e eu estou conhecendo várias ilhas, e a gente viu essa ilha e nós encostamos. Aí eu falei assim, nossa, é de Deus, porque nós precisamos ir para a capital. A gente é missionário, estamos aqui. Ele falou assim, você é o quê? Eu falei, eu sou brasileira. E ele olhou para outra e falou, brasileira também. Na época nós não tínhamos nada ainda. Morávamos numa casa de palha, redondas, naquelas
casas que vocês já viram aqui. E ele falou, você é louca, é? Eu falei, não sou louca, não. É porque Deus nos mandou para cá. Ele falou, é loucura. Para mim, isso é loucura. Mas eu falei, você pode levar nós para a capital? Claro. Era uma... aqui a gente chama voadeira, lá a gente chama bote rápido, aqueles bem rapidinho. Então, para você ter ideia, na canoa normal, a gente gasta 7 horas de caravela para a capital. E nesse bote nós gastamos 1h30, 2 horas. Voando assim. E aí, entramos no bote desse embaixador e ele nos serviu lanche, cachorro-quente, refrigerante. Eu falei, nossa, Erlândia, que vida boa que nós estamos aqui hoje. Então é isso, Deus faz essas coisas. Amém? Então nós precisamos saber a direção que Deus está nos dando e saber que, mesmo tendo dificuldade, Deus está conosco. Amém? Você não faria uma grande viagem sem um mapa e um GPS. Porque hoje é tão fácil viajar, né? Põe um GPS e você tem a direção. Eu lembro que nós sofremos muito lá viajando no mar, sem GPS. Nos perdemos várias vezes. É horrível. Mas quando você sabe a vontade de Deus para a sua vida, você não viaja, você está viajando não sem GPS. Você tem um GPS, o que é? É a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe que sua vida tem uma direção. Eu fico muito triste de ver que tem muitos crentes hoje que servem a Jesus e estão perdidos. Não é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos Deus na nossa vida e nós precisamos entender uma coisa. Ele é o nosso GPS. Nós não estamos perdidos. Nós estamos cientes de que Ele está conosco. Amém? Então, não conhecer a vontade de Deus é como não ter um mapa, um guia. Alguém que está mostrando o caminho para nós. Então, precisamos entender que Ele é aquele que vai nos guiar a cada dia. Amém? Então, Deus não nos deixa sozinho em cada esforço que nós fazemos. Deus está conosco em cada detalhe da nossa vida. Deus estava com José. Naquele momento que ele estava lá naquela prisão, Deus estava buscando... Eu sempre falo uma coisa. Nós somos tendentes a sempre dizer assim, Deus está demorando. Por que Deus não fez isso antes? Por que Deus não resolve esse... nós temos situações que nós falamos, mas por que Deus não resolve logo isso? Eu sempre falo uma coisa. Quando Deus demora, é porque Ele está buscando meios maiores para fazer por nós. Deus falou comigo essa palavra uma vez e eu guardei no meu coração. Quando eu estava para ir para Guiné-Bissau, eu não tinha dinheiro. E eu marquei a viagem 5 vezes. E aí a moça me ligou e falou, socorro, a reserva vai cair, porque você não vai poder viajar. Porque já passou o tempo. E eu entrei em crise, e entrei no meu quarto, comecei a chorar. E falei, Deus, eu não vou mais para Guiné-Bissau. Porque se eu for para Guiné-Bissau, se o Senhor quer que eu vá, o Senhor já deveria ter me dado o dinheiro para mim. Então, se eu marquei 5 vezes, é porque o Senhor não quer. E Deus falou, socorro, eu quero só te lembrar uma coisa. Você conhece a história de Lázaro? Lázaro, se você ler lá, fala assim, que quando ele ficou doente, mandaram dizer para Jesus, olha, Lázaro está doente. E aí Jesus falou, tá bom então. Depois, Jesus foi quando ele já tinha morrido. E Deus falou, socorro, muitas vezes. Eu podia ter ido curar Lázaro. Mas eu fui quando ele morreu, porque quando eu demoro é porque eu quero fazer um milagre maior. Amém? Então, amados, eu quero falar para você essa noite. Nunca questione Deus, como eu questionei naquele dia. E a partir daquele dia, eu aprendi. Quando uma coisa está demorando, eu já sei, é porque Deus está preparando algo maior. Então, não questione Deus. Eu sei que você talvez tenha orado, pedido a Deus uma coisa, e eu quero te falar uma coisa. Não questione, porque Deus está trabalhando para fazer algo maior
do que aquilo que você imagina. Então, naquele dia, eu fiquei impressionada com o que Deus fez. Eu tinha que pagar passagem até 3 horas da tarde. Até 3 horas da tarde eu tinha que pagar passagem para poder viajar à noite. Aí, de repente, de manhã, o Alci corre atrás de mim e fala: socorro, alguém me ligou e falou que vai pagar a tua passagem. E eu fiquei assim, meu Deus, quando era naquele horário marcado, eu estava dentro do avião. E Deus falando comigo, tá vendo? Eu não trabalho no seu tempo, Socorro, eu trabalho no meu tempo. E quando eu demoro, é porque eu quero fazer algo maior. Amém? Então eu quero dizer para você essa noite, eu não sei o que é que você tem pedido, eu não sei o que você tem orado. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus sempre chega no momento certo. E Ele quer fazer um milagre maior quando Ele trabalha. Ele não faz coisas pequenas. Então você vê tudo isso que está acontecendo em Guiné-Bissau. Porque Deus realmente não quer fazer. Ele sempre faz coisas grandes. Se nós tivéssemos desistido diante de tanta dificuldade que nós já enfrentamos, com certeza tudo isso que está acontecendo não teria acontecido. Amém? Então, eu quero falar para você, para concluir. Ouse sonhar e pagar o preço pelos seus sonhos. Ouse sonhar. Vá com essa frase para casa. Ouse sonhar e pague o preço por esse sonho. José, para ele poder ser o governador do Egito, ele pagou um alto preço para ele chegar lá. Para ele realizar o sonho dele, ele teve que pagar um preço muito alto. Mas Deus estava com ele. Amém? Então, ouse sonhar, mas esteja disposto a pagar o preço para que esse sonho se realize. Então, nunca desista, mantenha firme. E você vai descobrir que quando a vida for mal, e você se encontrar no Egito, assim como José, o Senhor estará com você trabalhando e dando... abrindo portas para que seu sonho se realize. Amém? E um dia, amados, tudo o que sei é que o Senhor vai nos levar para uma terra que vai além de nossas maiores esperanças e sonhos. E nós vamos chegar um dia perto de Jesus, realizado, porque os nossos sonhos se realizaram aqui na terra. Amém? Eu não sei qual é o seu sonho, mas que você entregue seu sonho na mão de Deus e possa realizar esse sonho no nome de Jesus. Amém? Então você pode colocar sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero cada dia não questionar o Senhor, mas estar disposto para poder realizar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Amém?